agora, pessoal, nós vamos para a palavra e hoje nós vamos falar a respeito de humilhação. Deus está vendo a sua humilhação. Essa mensagem é para você que está me ouvindo aqui neste momento, que está passando por uma luta, por uma prova muito grande, chega a ser humilhante. E você acredita que está sendo esquecido, deixa eu te contar, o Senhor vai te honrar. E esta mensagem de hoje é para você se sentir aí fortalecido a partir da palavra. Amém? Quem quiser acompanhar aí com a Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 8. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 8. E assim diz a palavra: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Amém? Ora comigo neste momento. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, usa-me neste momento como um canal de bênção. Que todo o meu ego, todo o meu orgulho, toda a minha vaidade caiam por terra neste momento e que o Espírito Santo venha resplandecer, que ele venha falar em cada coração nesta noite. Aqui, Senhor, tu tens liberdade, faça conforme for a tua vontade. Assim eu espero, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, esta mensagem é uma mensagem que eu gosto muito de falar sobre ela quando o contexto é humilhação. Porque é exatamente o que acontecia com Agar. Quem era Agar? Agar, se a gente for olhar lá no capítulo 16, 17, antecedentes a esse capítulo 21 que eu li para vocês, era a serva de Sarai. Sarai, que era a esposa de Abrão, que posteriormente eles tiveram seus nomes mudados para Abraão e Sara. Então aqui eu vou tratá-los como Abraão e Sara para entendimento de vocês. Ali naquele momento, embora Deus já tivesse revelado para Abraão que ele lhe daria um herdeiro, embora ele já estivesse na sua velhice, Sara era uma mulher estéril. E ela já havia desacreditado da possibilidade de vir a ser mãe.
Naquele momento ela desacredita da palavra do Senhor que dizia que eles teriam um herdeiro de sangue. Então ela tem a ideia de querer ter um filho e para isso ela pede ao seu marido que se deite com a sua serva. A palavra aqui no capítulo anterior trata a Agar como serva. Preste atenção nisso. Ela tinha uma mulher de sua confiança, uma serva sua, e ela pede ao seu marido que se deite com ela, porque o filho que ela gerasse viria a ser o filho da descendência, viria a ser o herdeiro daquele casal. Só que o que acontece? A partir do momento em que Agar, a serva de Sara, se deita com Abraão, ela começa a tratar aquela mulher com desprezo. E aí eu fico imaginando também a situação de Agar. Já não era fácil para aquela mulher ficar na condição de serva da sua patroa. Imagina no momento em que ela é entregue para aquele homem para satisfazer os desejos de Sara de querer ser mãe. Naquele momento que ela se deita com Abraão, que já estava numa idade já avançada, aquela mulher se sente o quê? Usada. Aquela mulher se sente humilhada. Somos nós que muitas vezes, diante da nossa vida, estamos vivendo situações das quais são humilhantes também para a gente, mas que nós não temos outra opção. Agar, naquela condição que ela estava, só cabia a ela o quê? Servir a sua patroa. Então, naquele momento, ela engravida de Abraão e Sara começa a sentir o peso, as consequências daquilo que ela havia feito. Porque uma vez que Agar estava grávida, ela não tinha o que fazer. Ela precisava esperar que aquela criança nascesse para que ela viesse a tomar alguma providência. Só que ela começou a perceber que o tratamento de Agar com ela começou a ser completamente diferente. E ali aquela relação que era de senhora e de serva ficou totalmente comprometida. Totalmente disfuncional. Uma começa a afrontar a outra. Só que Agar, na condição de serva, o que ela podia fazer? Ela não tinha voz ativa. Então ela começa a se sentir o quê? Humilhada. Começa a se sentir rejeitada naquela situação. Então, ainda grávida, ela resolve fugir. Ela foge. E diz a palavra que ela vai e foge lá para o muro de Sur. Só que ali naquele momento, ela diante do desespero, ela foge sem uma orientação de Deus. Presta atenção nisso aqui. Ela fugiu porque ela não tinha controle daquilo que ela estava sentindo. E naquele momento em que ela foge, o anjo do Senhor vai até ela e fala para ela: não temas, aguenta a humilhação, aguenta isso que você está passando, porque o Senhor vai te honrar. Ainda não é o momento de você sair desse lugar. O Senhor vai te honrar, mas Ele pede que você espere um pouco mais, que você aguente um pouco mais essa prova. Volte, aguente o tempo certo e determinado dessa humilhação, porque o que o Senhor tem para fazer na sua vida e na vida dessa criança é algo grande, mas tenha paciência. Estou aqui conjecturando, tá, gente? Porque a palavra não está dizendo exatamente dessa forma, mas estou aqui falando com essas palavras para ficar mais claro para vocês. Então, naquele momento, Agar, mesmo estando ali fragilizada, com aquele sentimento de humilhação, ela volta. Ela volta para o lugar da humilhação onde ela estava. Querer ela não queria, mas ela foi obediente ao pedido do Senhor. Essa palavra já está falando aqui com algumas pessoas que estão se sentindo assim como Agar. Pessoas que estão diante de uma prova, de uma luta, uma humilhação tão grande e falam: não dá para voltar, Fabíola. Se eu volto para aquele emprego, se eu volto para aquele trabalho, eu não aguento mais a tortura psicológica que eu estou vivendo ali naquela situação. O Senhor aqui também falando com algumas pessoas no relacionamento, mulheres que não estão aguentando os parceiros diante da humilhação. Ele só me maltrata, ele só me humilha, ele me faz me sentir um lixo nessa relação. Quantas pessoas aqui se apropriando dessa mensagem, se sentindo assim como Agar, humilhados. E diante da humilhação, é muito comum que o quê? O inimigo implante distrações na nossa cabeça, tentando a gente fugir, tentando a gente parar de ouvir a voz de Deus, para que a gente possa dar maior ouvido para a voz do nosso coração. Ouvir aquilo que vem do coração que é enganoso e a gente se deixa levar pelas emoções.
E quando somos levados pelas emoções, dificilmente nós agimos com a voz da sabedoria, que é a voz do Espírito Santo. Mas ali naquele momento o Senhor teve cuidado com Agar. Ele envia o anjo até ela. É o que o Senhor quer fazer na nossa vida a partir do momento em que nós temos aliança e comunhão com Ele. Ele sempre vai mandar anjos no nosso caminho. Anjos que têm a função de quê? De serem mensageiros. As pessoas às vezes têm uma visão um pouco distorcida a respeito de anjos. Como se todo anjo tivesse asas. Muitas vezes, se você olhar na Bíblia, quando aparecem anjos, os anjos têm a função de serem mensageiros na vida das pessoas. Assim foi com Agar, assim foi com Maria, no momento em que o anjo chega a Maria e fala que ela vai gerar um filho. O anjo chega até Agar. Então, na nossa vida não é diferente. Muitas vezes o Senhor coloca anjos também no nosso caminho para que eles possam trazer mensagens até a gente, mensagens para nos mostrar, nos direcionar para onde a gente deve seguir. E ali naquele momento, mesmo ela sendo humilhada, se sentindo massacrada, ela volta. Ela passa por cima do orgulho, do ego, da humilhação e ela volta para a casa da sua senhora. E diz ali a palavra que o filho cresce. Ela tem aquela criança, o filho cresce. Só que o Senhor, Ele dá a oportunidade de que Sara venha a gerar o próprio filho. Assim como Ele havia prometido para Abraão lá atrás, que ele teria um herdeiro. E no momento em que Sara tem a possibilidade de ter o seu próprio filho, sangue do seu sangue, ela começa a ver que o quê? O filho de Agar começa a zombar do seu próprio filho. Coisa de criança, gente. Coisa normal de criança, de adolescente. Mas aquela mulher que já carregava um ranço, uma preguiça pela serva dela. Agora que ela vê que ela tem um filho, que é o seu próprio filho, ela vê que ela já não precisa mais daquela serva e muito menos daquele filho bastardo. O que ela quer fazer? Ela quer se livrar. Essa palavra também está falando aqui com algumas pessoas que estão se sentindo o quê? Usadas. Sabe aquela hora que você sente que as pessoas só quiseram você até o momento em que era conveniente para elas? Até o momento em que você era útil, até o momento em que você servia, essas pessoas te tratavam aqui, ó, a pão de ló, te tratavam super bem, mas no momento em que às vezes você não tem mais o recurso financeiro que você tinha para ajudar, você não serve mais. Talvez você não consegue mais oferecer o que oferecia para essa pessoa, aí você não serve mais. É a hora que essas pessoas normalmente querem nos descartar da vida delas. E foi exatamente o que Sara fez. Ela conversa com seu marido e fala: rejeita, manda embora esta escrava daqui juntamente com seu filho. Presta atenção nessa mudança de palavra, porque lá atrás, quando ela quis que Agar engravidasse do seu marido, ela fala: toma a minha serva. Serva era o quê? Mulher de confiança. Agar era uma mulher de confiança de Sara. Mas no momento em que ela toma preguiça, que ela acha que aquela mulher não serve mais para nada na vida dela, ela já deixa de tratá-la como serva e começa a tratá-la como escrava. E nessa hora começa a vir o quê? A repugnância. É o que acontece na nossa vida quando muitas vezes somos tratados assim no ambiente de trabalho, nos relacionamentos. Antes as pessoas nos tinham como servos. De repente passamos a ser escravos para essas pessoas. Mas deixa eu te falar, por mais que essas pessoas estejam te humilhando, por mais que essas pessoas estejam te despejando, te mandando embora da vida delas, saiba que tem um Deus por trás que cuida de você. Tem um Deus por trás que Ele está te sustentando. E ali naquele momento em que Sara fala: põe para fora essa mulher daqui junto com o filho dela, Abraão, ele fica com o coração pesaroso. Por quê? Porque ele tinha ali o seu temor, ele tinha o afeto pelo filho Ismael, que era o filho de Agar. Só que naquela hora Deus entra em ação e Ele fala: faz exatamente o que a Sara está dizendo. Faz exatamente o que a sua mulher quer. Porque eu hei de honrar tanto esse filho como essa mulher aonde eles estão. E assim Abraão faz. Ele despede aquela mulher juntamente com seu filho, apenas com um odre de água na mão. Quem não sabe, o odre é aquela bolsinha de couro animal que eles usavam para armazenar vinho e água. E ele manda ela com aquele odre de água e com uma sacolinha de pão. Olha a humilhação mais uma vez, gente. Humilhante demais. Aquele homem que era rico.
dono de propriedades, ele despede aquela mulher juntamente com seu filho, apenas com uma sacolinha de pão e um odre de água. Só que o Senhor, ele está observando, ele está cuidando, e naquele momento aquela mulher sai, desconsolada com seu filho, e ela anda pelo deserto. Chega um momento em que a água acaba, a água do odre acaba. E ela fica desesperada, porque embora ela tivesse pão ainda, tivesse alimento, faltava água. E no momento em que falta água, a gente fica sem chão. Porque a água é aquilo que mata a nossa sede. É aquilo que nos mantém. E quando ela vê que ela não ia conseguir manter tanto ela quanto o filho, ela coloca Ismael debaixo de uma árvore e vai se afastando, porque ela não quer ver o filho morrer. É aquela hora que a mãe entra em desespero, porque ela não vai dar conta de lidar com aquela situação. Ela fala, eu prefiro ficar distante do que ver o sofrimento dessa criança. Só que no momento em que ela se afasta, o que ela não percebe é que o filho chora. É que o filho chora e que Deus ouve o choro daquela criança. E no que Deus ouve o choro daquela criança, ele envia o anjo até onde Sara está. E Sara não estava no deserto. Estava no deserto onde nada tinha. E ali naquele momento ele fala, por que choras? Por que temes? Deus está contigo. E ele vai fazer de você e do seu filho uma grande nação. E ali diz na palavra que naquele lugar havia um poço de água. E o Senhor fez prosperar tanto a mãe quanto o filho. E Ismael, o filho de Agar, veio a se tornar um grande flecheiro naquele deserto. E sabe, deixa eu te contar uma coisa se você não sabe. Sabe que lugar é este? Aonde Ismael foi deixado, aonde Agar também foi deixada. O lugar da humilhação hoje se tornou um lugar de grande prosperidade. Aonde habitam os sheiks, as pessoas mais ricas do mundo, estão exatamente naquele lugar aonde aquela mulher e aquela criança foram desprezadas, humilhadas. Sabe o que essa palavra quer dizer para você aqui hoje? Não dê força, não dê ouvidos demais a essa prova e essa humilhação que você está passando, sabe por quê? O Senhor é contigo. E assim como ele honrou Agar, assim como ele honrou Ismael, ele quer fazer o mesmo com você, mas ele fala, aguenta o processo, aguenta, porque enquanto eles estão batendo, eu estou cuidando, e isso que você está vivenciando vai servir de testemunho na sua vida, mas se apropria. Passa pelo processo, passa pela prova, que lá na frente eu vou te honrar. Mas não temas, porque eu sou contigo. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, amém. Espero que essa palavra tenha falado profundamente no seu coração, deixado aí uma reflexão. E agora nós vamos para a nossa oração final, porque já estamos no fim do programa e eu tenho certeza que essa mensagem, que o Espírito Santo vai continuar falando no coração de vocês ao longo da noite.